Olá, hoje eu vim falar sobre quais são as causas de exclusão e indignidade de herdeiros e legatários. A sucessão hereditária, ela é o processo, então, pelo qual os bens e direitos de uma pessoa falecida são transmitidos aos seus herdeiros ou legatários, conforme lei ou testamento. No entanto, nem todos os sucessores têm direito à herança, pois eles podem ser excluídos por motivos de indignidade ou de deserdação. A indignidade, ela é uma sanção civil que priva o herdeiro ou o legatário de receber então a herança por ter praticado atos reprováveis contra o autor da herança ou seus familiares. A indignidade, ela se aplica a qualquer sucessor, seja ele necessário ou não, e depende também de uma sentença judicial que declare essa exclusão. As causas da indignidade, elas estão previstas no artigo 1814 do Código Civil, e são elas: ter sido o autor, coautor ou partícipe de homicídio doloso ou tentativa deste contra a pessoa de cuja sucessão se tratar, seu cônjuge, companheiro, ascendente ou descendente. Ter acusado caluniosamente em juízo o autor da herança ou incorrido em crime contra a sua honra ou de seu cônjuge ou companheiro. Ter por violência ou meios fraudulentos inibido ou obstado o autor da herança de dispor livremente de seus bens por ato de última vontade. Essas causas, elas são taxativas, ou seja, elas não podem ser ampliadas por analogia ou por interpretação. Além disso, elas exigem que o sucessor ele tenha agido com dolo, isso é, com a intenção de prejudicar o autor da herança e seus familiares. Não se admite a indignidade por atos culposos, por imprudência, negligência ou imperícia. A indignidade, ela pode ser afastada se o autor da herança ele tiver perdoado o sucessor ofensor, expressa ou tacitamente, antes da sua morte. O perdão expresso, ele pode ser feito por testamento ou outro documento escrito. E o perdão tácito, ele pode ser presumido pela reconciliação entre o ofendido e o ofensor. A indignidade, ela também não se transmite aos descendentes do sucessor excluído, que podem herdar por representação, salvo se eles também forem indignos. Por exemplo, se um filho matou o pai e foi excluído da herança por indignidade, os netos desse filho podem herdar a parte que lhe caberia, desde que não tenham participado do crime. A deserdação, ela é outra forma de exclusão da herança, mas que se aplica somente aos herdeiros necessários, que são os descendentes, os ascendentes, o cônjuge ou o companheiro do autor da herança. A deserdação, ela impede que esses herdeiros eles recebam a legítima, que é a metade dos bens do falecido que não pode ser disposta por testamento. As causas de deserdação, elas estão previstas nos artigos 1962 e 1963 do Código Civil. E são elas: ter ofendido física ou gravemente o autor da herança, ter injuriado gravemente o autor da herança, ter desamparado o autor da herança em alienação mental ou em grave enfermidade, ter desamparado o filho ou neto com deficiência mental ou grave enfermidade. Essas causas, elas são específicas para cada classe de herdeiros necessários e devem ser expressamente mencionadas no testamento do autor da herança, sob pena de nulidade da deserdação. Além disso, elas devem ser provadas por quem alega a deserdação, que pode ser o testamenteiro ou outro herdeiro. A deserdação, ela também pode ser afastada pelo perdão do autor da herança, expressa ou tacitamente antes da sua morte. O perdão expresso deve ser feito por testamento ou outro documento escrito. E o perdão tácito, ele pode ser então presumido pela reconciliação entre o ofendido e o ofensor. A deserdação, ela também não se transmite aos descendentes do sucessor excluídos, que podem então herdar por representação, salvo se estes também forem deserdados.
Por exemplo, se um pai deserdou um filho por injúria grave e deixou um testamento neste sentido, os netos desse filho podem herdar a parte que lhe caberia, desde que não tenham injuriado o avô. Em conclusão, a exclusão da herança por indignidade ou por deserdação é uma forma de punir os sucessores que cometeram atos contrários à moral e à ética em relação ao autor da herança ou seus familiares. Essas exclusões, elas dependem de uma manifestação da vontade do falecido ou de uma decisão judicial, e não afetam os descendentes dos sucessores excluídos, que podem herdar por representação.